Apocalipse capítulo 11, versículo 2, o ponto 6. Pisarão a cidade santa por 42 meses. 42 meses equivale a 3 anos e meio. O texto ensina que durante metade da grande tribulação, que dura 7 anos, as nações terão domínio sobre a cidade santa. Hoje as nações já têm um domínio parcial sobre Jerusalém. Vários pontos de Jerusalém, em 1948, foram considerados patrimônio das nações pela ONU. Então são áreas que não pertencem a Israel, não? São áreas consideradas patrimônio das nações. A própria Igreja Católica tem seus templos lá em diversos locais da cidade de Jerusalém. Não? Então, esse momento aqui que diz que eles pisarão a cidade santa, provavelmente está envolvido essa questão do templo na primeira metade da grande tribulação, ele ser um templo ecumênico, um templo em que os católicos estarão frequentando esse templo, e islâmicos e outras religiões também. Ainda que os islâmicos sejam monoteístas, né, vamos respeitar os islâmicos, mas vamos considerar o Deus que eles adoram não é o mesmo Deus da Bíblia. Tá bom? O Deus deles era um dos muitos deuses das tribos árabes que Maomé pegou, resolveu encerrar com todos os outros e ficou só com aquele falso Deus. Tá bom? No nosso entender, é um falso Deus, não é o Deus da Bíblia. Eles acham o nosso Jesus falso, nós achamos o Alá deles falso. Ok? Então, temos as interpretações diferentes, se respeitando. Respeitar não é dizer todos são deuses, todos os caminhos levam a Deus. Isso não é respeito. Isso é, na verdade, um desrespeito ao raciocínio lógico humano. Para esse exemplo, eu sempre uso a seguinte ilustração. Você tem duas pessoas, uma ensinando que para alcançar um determinado ponto, você tem que seguir em linha reta pela esquerda. E você tem um outro ensinando que para alcançar esse mesmo ponto, você tem que seguir em linha reta pela direita. Não dá para dizer que os dois estão corretos, né? Um tem que estar errado, ok? Então, respeitando, mas não dá para dizer que todos os caminhos estão corretos. Então, esse texto que diz que as nações pisarão a cidade santa, né, tudo indica que está envolvido esse culto ecumênico, né, esse projeto da Babilônia apocalíptica que as igrejas reformadas aderiram, e se nós não tomarmos cuidado, as igrejas evangélicas vão acabar por aderir também. O comentário prossegue. Durante a grande tribulação, este domínio vai aumentar, com as nações encabeçadas pelo anticristo. Este período de 42 meses certamente refere-se à primeira parte da grande tribulação, quando o anticristo estará em aliança com Israel. Aliança essa que será quebrada na metade da grande tribulação, ou seja, 42 meses após a aliança ser firmada. Bom, o que ocorre hoje com Israel é um desvio da religião. Mesmo os israelitas, tá bom? Que acreditam na Torá, que é a lei, tá bom? Que é o nosso Pentateuco, que acreditam na Tanakh, que é o nosso Antigo Testamento, infelizmente hoje eles praticam um misticismo chamado Cabala. O fundador da Cabala, um dos fundadores, né, foram vários, o rabino chamado Akiba, ele disse que Deus abriu uma exceção para ele falar com os mortos, ou seja, virou um espírita. O homem viveu ali próximo do ano 132, 135. Foi ele que liderou aquela revolta contra o Império Romano que resultou naquela grande destruição dos israelitas e da expulsão
da terra e da proibição de ensinar a lei israelita em qualquer parte do Império Romano. Tá bom? Então a Cabala é um espiritismo judaico. E aqui dá uma notícia triste para vocês. Eu fui convidado certa vez num trabalho pela faculdade e fui numa convenção das Assembleias de Deus, numa das convenções das Assembleias de Deus aqui no Rio de Janeiro, tá bom? E eis que tinha sido convidado lá um pastor cabalista, falando sobre cabala e dizendo que na igreja que ele pastoreia, né, a cabala é usada normalmente entre os irmãos, ou seja, um pastor da Assembleia de Deus, um judeu cabalista que pastoreia uma Assembleia de Deus, foi convidado e lá ele estava falando sobre a cabala para aqueles pastores. Então, quando eu digo para vocês que a confusão, a mistura está muito grande, infelizmente é a realidade. Acaba que eu vivenciei muitos exemplos dessa mistura da Assembleia de Deus com coisas erradas, né? Doutrina da predestinação, cabala e outras coisas. Então a Assembleia de Deus tem que ser despertada doutrinariamente, porque senão será levada.